Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso podcast Em Ponto. Aqui é o podcast do portal.pb.com.br. Aqui você fica atualizado sobre a Paraíba, sobre o Brasil, sobre o mundo, e a gente trouxe um tema aqui muito importante, de muita relevância: as tentativas de golpe envolvendo nomes de advogados e também as tentativas de golpe com relação à Previdência Social. Para esclarecer mais as dúvidas dos nossos internautas, dos nossos telespectadores, eu trouxe aqui a doutora Gessilaine Aquino para tirar as nossas dúvidas, e eu já te dou boas-vindas aqui ao nosso podcast. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Carlos. Vai ser um prazer, né, esclarecer esse assunto aí, até porque eu sou suspeita para falar em relação a isso, e vamos conversar um pouquinho sobre isso. Né? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. E para começar, foi destaque recentemente no nosso portal.pb os golpes que as pessoas tentam aplicar em nome de advogados. E você, como falou que é suspeita, já utilizaram até o teu nome, não é isso? Já utilizaram meu nome por 2 vezes, tentaram aplicar esse tipo de golpe, que é quando alguém tem acesso ao número da OAB, da pessoa vai lá, procura, do advogado, né, vai lá, procura os processos ativos e visíveis, né, no nome do advogado, que ele está patrocinando, né, e entra em contato com os clientes para se passar por esse advogado. Aí é um número diferente, mas eles colocam lá a foto do advogado, né, se passa pelo advogado, fala algumas informações sensíveis, né, que é o número do processo, contra quem é esse processo, o valor da causa, né? E recentemente eles estão até enviando um documento, né? Se passando por um documento oficial, que não é um documento oficial, nem é parecido, mas assim, uma pessoa que não é acostumada a ver esse tipo de documento cai, né? Aí envia esse documento pessoal se passando por um alvará de levantamento de valores, dizendo que está no fórum, dizendo que vai agilizar a causa, né? Aí envia o alvará e fala, me paga aí esses honorários que eu já estou agilizando sua causa. Mas é mentira, né? Aí a pessoa acaba pagando Aí a algo pessoa que... acaba pagando, exatamente, Uhum. por algo que, na verdade, nem da área são. Então, assim, é bem complicado. Muita gente acaba fazendo empréstimos para pagar esses honorários, e muitas vezes a pessoa não chega a checar direito, porque o ideal é o quê? É justamente você, se você tem um advogado nessa causa, ele está se passando por seu advogado, verifique se o número que entrou em contato é o número que sempre fala com você, né? Se manda um áudio, liga para a pessoa. Recentemente eles estão ligando por vídeo, mas não aparecem no vídeo. Passam para outra pessoa, um promotor. O promotor não liga para ninguém para cobrar honorários, né? Não é uma prática que se faça no meio jurídico. Então, assim, precisa redobrar a atenção até com aqueles que a gente conhece. Isso se torna até uma coisa um tanto psicológica, digamos assim, porque geralmente quando se tem uma causa que você está esperando ganhar um dinheiro, que é um dinheiro que você não ganha na sua rotina, não é rotineiro, é algo que você quer muito, que você idealiza, que aquilo acaba sendo uma meta. Quando vem alguém, mesmo sendo um golpista, usando aquela fotinho lá ou do escritório ou do próprio advogado, né, manda uma mensagem falando que a causa foi ganha, por exemplo, e que você precisa fazer um pagamento para poder ter acesso ao dinheiro da causa. Meio que a mente de algumas pessoas se desliga pela empolgação e assim, é algo que ela quer muito. Então, a mente se desliga, ela perde um pouquinho ali da razão, de agir pela razão, age mais pela emoção e acaba fazendo aqueles pagamentos, porque esses golpistas, eles trabalham um pouco, não sei se você vai me falar um caso assim, eles trabalham sob pressão, você tem que ir logo, você tem que fazer logo, não é isso? O senso de urgência, né? Sempre trazendo ali aquela urgência. E sim, eles mexem com esse anseio que as pessoas têm de resolver as coisas logo, né? Eu sei que o processo é extremamente demorado,
mais demorado do que deveria ser, apesar de que precisa respeitar os prazos, precisam seguir um rito, né? Por isso que o nome é processo, né? O próprio Não nome é diz. expresso. Então, se você entra com processo hoje, vai demorar um tempo mesmo. Uhum. Mas, assim, por conta da superlotação também do nosso judiciário, demora mais do que deveria. Sim. Então, as pessoas, elas geram essa ansiedade, que já é uma ansiedade desde o início. Quando você Sim. entra com o processo, aí a pessoa já fica, e aí, doutora? E aí, Como é que está o doutora? processo? Eu acho que a frase que você Tá mais indo. escuta é "e aí, doutora", né? Como é que está meu processo? Então, assim, já tem essa ansiedade prévia, e com a demora, ela vai ficando cada vez mais exacerbada, assim, um negócio inquietante. Então, assim, quando um golpista entra em contato e fala, saiu, né? Saiu seu benefício, saiu, a sua causa foi ganha. Então, assim, as pessoas, elas já desligam aquela parte do vou desconfiar. Uhum, do alerta. Foi estranho esse negócio aí. Não, desliga. Aí fala, oh, nossa, que maravilha, saiu. E faz tudo que a pessoa Vou seguir está todos os dizendo. trâmites. E não desconfia, mesmo que seja um número que não entra em contato com você normalmente. Ela diz, não, é que a foto da minha advogada está dizendo que saiu. Eu tinha mesmo esse processo. Então, vai lá e faz. Para você né? ver como o golpista, eu tive alguma... Mexe, né, com essa... Isso, com o emocional, É. porque eu tive a oportunidade de acompanhar algumas entrevistas com um delegado de defraudações, não vou me recordar o nome dele, mas é o delegado de defraudações, e ele falou justamente isso, que o golpista, ele mexe com o emocional da pessoa, tanto para coisas boas, que no caso de sair um benefício, quanto para coisas ruins. Por exemplo, estou com a tua filha aqui, né? Ou você vai depositar esse dinheiro porque aquele golpe do sequestro, do falso sequestro, que também acontece, né? Inclusive, recente, eles estão melhorando ainda esse negócio do senso de urgência, né? Fala, eu estou aqui no fórum. Recentemente, fizeram, né? Tentaram aplicar esse tipo de golpe comigo, utilizando minha foto com os meus clientes, e eles mandavam fotos no fórum para as pessoas, no WhatsApp, como se eles realmente estivessem lá. E dizendo, não, tem que ser agora, porque eu já agilizo agora. Então, não dá muito tempo para você pensar, para você criar uma estratégia, entrar em contato com o escritório que normalmente fala com você, sabe? Sempre empurrando a pessoa ali para o canto da parede para ela... Para fazer agora. Para fazer agora, urgência. exatamente. E outra coisa, as pessoas, às vezes, obviamente, ninguém tem 4, 5 mil, né? Principalmente pessoas mais vulneráveis, na conta. Então, eles fazem o seguinte, eles instruem para as pessoas fazerem transferências Pix por cartão. Que fica, no caso, no crédito, né? Que fica no no crédito. O Pix no crédito. Está tendo toda essa... Ou, então, instruem a fazer empréstimos para fazer essa transferência. Aí a pessoa fica com uma dívida aí muito maior do que o valor que realmente ela transferiu, porque aí vai incidir os juros, né? Para um golpista. E em relação à demora, isso para orientar melhor a população, a demora no processo, o processo, como o próprio nome diz, já é demorado, e quando o alvo do processo a coisa pública, é o governo do estado, o governo federal ou o governo municipal, mesmo após a causa ganha, há um processo também de espera, né? Como é que funciona esse processo? Olha, saiu sentença favorável. Depois dessa sentença, ainda corre um prazo para você recorrer, né? Tanto as duas partes, tanto a parte que está processando quanto a parte que foi processada, certo? Depois desse prazo é que se inicia o cumprimento dessa sentença. E aí esse cumprimento tem o prazo para pagar voluntariamente. Tudo corre prazo, minha gente. Tem um prazo para pagar voluntariamente, para apresentar cálculos, para contestar esses cálculos. Então, assim, não saiu a sentença hoje e o dinheiro já está na conta. Não é assim. Isso é muito importante explicar para a população. Isso é muito importante, exatamente. O golpista, ele dá a entender que está disponível o dinheiro assim que você pagar. Exatamente. E não está disponível. E tem a questão também dos precatórios, né? Quando é público. Quando é público, tem duas modalidades, né? Principalmente para os previdenciários,
tem que se ligar em relação a isso. Porque é o seguinte, se a causa for até determinado valor, né, até 40 salários mínimos, que é na Justiça Federal, normalmente, então ela corre no juizado. Então, até 40 salários mínimos, a gente consegue fazer por RPV, né? Que também é outra modalidade de pagamento, né, governamental, por RPV. E aí o que é que acontece? Até esse valor, mesmo depois dos cálculos, mesmo depois de passar do prazo de contestação de cálculo, mesmo depois de tudo certinho, vai expedir RPV, ele ainda tem até 2 meses para liberar esse valor. E esse valor não vai cair automaticamente. Você vai lá ao banco, você mesmo que vai retirar esse valor. Uhum. Então, assim, esse é o mais rápido, é o RPV, certo? No caso, Que é é a o menos requisição de demorado, pequeno né? valor. É o menos demorado, isso. O mais demorado são os precatórios, Uhum. né? E aí entra numa filinha lá dos precatórios para saber quando é que vai ser liberado. Que depende de alguns critérios. Que depende de critérios. Então, assim, não é da noite para o dia. Se um golpista ligou para você e falou, sua causa foi ganha, eu preciso de tanto para liberar agora o valor, desacredita, esse valor não vai sair nesse momento, né? Uhum. Então, assim, a primeira coisa que você faz é procurar os dados, né, os contatos que o seu advogado costuma falar com você, Uhum. né? Foi o mesmo número? Não, desconfie. Aí já entra em contato com aquele número que você normalmente entra. Não consegui falar com o meu advogado na hora, então vou responder ao outro número? Não. Vou esperar ele responder naquele número ou marco um atendimento no escritório. Sim. Né? E um agravante desses casos, principalmente do golpe do falso advogado, é o uso da inteligência artificial que tem aprimorado, porque a cada dia esses golpes têm se aprimorado, as pessoas se usam hoje da mesma foto do escritório ou do advogado. E já existem tecnologias para clonar a voz da pessoa, o que fica cada vez mais difícil. Meu Deus, está muito difícil. Realmente, está facilitando cada vez, facilita o nosso lado para o trabalho, para as coisas, mas assim, está facilitando também o crime, né? Uhum. Que aí é para os dois lados, né? Quando tudo surge, facilita os dois lados. Mas assim, é justamente por conta disso que a gente tem que redobrar a nossa atenção. Então, né? o primeiro passo para evitar cair no golpe é acalmar o coração, Acalmar o acalmar a coração. ansiedade. Não vou fazer nada de uma hora para outra. E tendo em mente que o dinheiro não vai sair. Que o dinheiro não vai. Outra coisa importantíssima. Quando você fecha contrato com o seu advogado, você fechou um contrato específico, né? Então, assim, ele não sabe qual foi o contrato que você fechou. Outra coisa muito importante eu não vou me adiantar em querer ganhar vantagem. Porque tem essa questão também do golpe, Carlos. Às vezes a gente frisa tanto no emocional, frisa muito na questão de querer resolver. A urgência é importante, mas o que é mais importante é eu vou fazer essa transferência porque está mais vantajoso do que o contrato que eu fechei antes. Compreendo. Entende? Então, assim, tá diferente do meu contrato, o golpista não sabe qual foi o contrato que eu fechei com o meu cliente. Tá diferente do meu contrato, tá mais vantajoso, se você me enviar agora vai ficar por tanto. Não vai ser mais o valor que você fechou lá, o contrato assinou, tudo certinho. Então, assim, foi diferente, número diferente, desconfie, certo? É a mesma coisa, por exemplo, de eu ver um celular que é 10, 12 mil reais normalmente, e eu estou vendo um anúncio por 2, né? Sim. Então, assim, sobe um alerta. Isso, uma né? red flag, né? Como a gente costuma dizer. Exatamente, uma bandeirinha vermelha ali, esse negócio está errado, né? Pois é. Aí a gente vai para um lado, esse aí é o golpe do falso advogado. Geralmente, ele abrange todos os públicos, né? Só que a gente vai para um assunto agora que é o golpe que é direcionado a determinado público, que é aquele golpe da prova de vida, né? Uma pessoa liga a um atendimento eletrônico com uma musiquinha dizendo que você precisa fazer sua prova de vida, precisa lá abrir uma videochamada, aproximar o rosto e tudo mais.
muito parecido com a modalidade que tem dentro do próprio aplicativo Meu INSS, se eu não me engano, ou é aplicativo do banco que Isso. tem o reconhecimento facial. E para esse público da Previdência, o que eles podem fazer para evitar esse tipo de golpe? Olha, o princípio é quase o mesmo, né? Entrou em contato por canais não oficiais, desconfia. A primeira coisa que as pessoas precisam saber é: o INSS não liga para você para fazer prova de vida. Não liga, E como é certo? hoje esse procedimento de prova de vida? Como é que está hoje Olha, isso? hoje a responsabilidade de comprovar isso é do INSS, não é do O beneficiário. ativo é o INSS, no caso. É o INSS. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer um cruzamento de dados. Essa pessoa ainda tem conta ativa, então ela não faleceu, né? Uhum. Essa pessoa ainda está com o CPF ativo, essa pessoa... Então, eles cruzam com a Receita Federal, eles cruzam com bancos, com qualquer Por exemplo, sistema que possa a identificar. vacina que está interligada com o Ministério da Saúde no cartão do SUS Está da tudo pessoa. interligado, esse É um cruzamento de tipo de dados. prova de É um vida. tipo de prova de vida. Então, Interessante. é responsabilidade a partir de agora do INSS, que tem muito mais, tem um poder documental muito maior. Ele no caso, o beneficiário, ele é hipossuficiente em relação a Uhum. isso. Né? Mas o INSS não, ele tem acesso a um acervo muito grande, ele tem acesso a muitos sistemas. Então, assim, é responsabilidade dele atualmente fazer esse cruzamento e atestar que a pessoa ainda está em atividade, certo? Ainda está viva. Só que, assim, fez o cruzamento, a pessoa às vezes não movimenta uma conta, não faz as coisas, tá tendo dúvida. Aí o que é que faz esse contato? Pelo aplicativo, né? Manda uma notificaçãozinha lá pelo aplicativo. Às vezes a pessoa também não é muito ligada na internet e tudo mais. O banco, né? Chega lá no extratozinho, quando for tirar o benefício, um asteriscozinho para você Com fazer observação. uma observação no seu banco, para você fazer a prova de vida, Aí essa prova de certo? vida, quando é solicitada, como é que ela é feita? É pelo aplicativo? É através do aplicativo? Você pode fazer pelo aplicativo, né? Porque hoje o meu INSS, ele tem muitas, né? Ele é muito completinho, né? Uhum. Você consegue fazer muita coisa por lá. Consegue fazer requerimentos, consegue fazer contestações. Quando tem um desconto indevido, você consegue ir lá fazer essa contestação, né? Você consegue fazer a prova de vida lá também, certo? Mas você tem algumas opções. Tem o 135, que é a central oficial, né, do INSS. Tem o Meu INSS, ou tem agências e no próprio banco que você recebe. Você pode fazer a sua prova de vida lá. Uhum. Então, assim, você mora muito distante, não tem uma agência próxima, né? Porque o confiável mesmo é principalmente idosos, né? É se dirigir a uma agência. Estou com dúvida se vai ter ali a minha prova de vida, vou na agência tirar essa dúvida, certo? Não conseguiu ir na agência, vai no banco que você recebe seu benefício, certo? Ali você consegue tanto ter as informações, se está mesmo na época de fazer a prova de vida, se você precisa ir, e caso precise, você já consegue fazer a sua prova de vida lá. E sobre a prova de vida, qual é a frequência que o INSS, ou não tem frequência, que o INSS solicita essa Não prova de tem vida? uma frequência exata, certo? Depois de um tempo, uma certa idade, eles começam a fazer com mais frequência, Uhum. né? Mas aí é totalmente aleatório do próprio INSS. Entendi. E como você falou, o INSS mesmo é ativo nisso aí. Ele vai Isso, pescando a é, sua atividade bancária ou de saúde. exatamente. Então, assim, se você receber uma ligação, vou fazer uma prova de vida, você precisa fazer uma prova de vida, me passe seus documentos. Outra coisa, mesmo que você ligar para 135, ele não vai pedir informações sensíveis, né? Vai verificar se você está mesmo com uma pendência e vai te indicar uma agência, vai marcar um atendimento, certo? Mas, assim, ele não vai pedir para você tirar uma foto, mandar foto dos seus documentos. O INSS não pede isso, certo? E você, como advogada, o que você orienta a pessoas que não conseguiram evitar o golpe?
caíram no golpe, se a pessoa, tanto do INSS quanto do falso advogado, eita, caí no golpe, e agora? A primeira coisa que tem que fazer é, fiz uma transferência, eu vou logo lá ao banco contestar essa transferência. Faz um BO, certo? E contesta a transferência porque é o banco que pode se comunicar com o banco que recebeu e realizar essa transferência de volta. Uhum. Principalmente se você caiu nesse golpe e recebeu algum dado do golpista, você vai lá, faz o BO, apresenta esses dados, né? Agora, sim, infelizmente, não é nada garantido. Uhum. Então, não é garantia de que ela vai ter, mesmo fazendo a contestação, o banco não garante que recebe O banco esse não valor de volta, garante. principalmente na modalidade Pix, que geralmente é como eles pedem, né? A modalidade que eles pedem. Isso. Porque, assim, se fosse numa agência, tudo certinho, a responsabilidade poderia recair sobre a agência, Uhum. né? Mas, assim, como é por livre e espontânea vontade, a pessoa fazendo lá aquela transferência, aí fica um pouco difícil de responsabilizar as agências Uhum. e os bancos, né? Principalmente os digitais. Então, assim, realmente essa prevenção ela tem que vir muito mais forte do que o paliativo, né? Uhum. Pois é, porque o remediar Remediar é é mais difícil nesse complicado. caso. Aham. Então, a dica principal, principalmente para quem é aposentado, pensionista, é estar atento Estar atento. sempre aos canais e entender que o INSS não liga para ninguém. Não liga. Ah, ligou de um número desconhecido ou de um número normal, assim, não foi da central, e a central não entra em contato, né? A Uhum. central ela é uma central de recebimento. Então, assim, entrou em contato comigo, pediu para enviar foto dos meus documentos, ou marcou perícia in loco, tem alguns que marcam essa prova de vida em loco, que é em casa, né? Como a gente chama em loco. Vou marcar para ir na sua casa. O INSS não faz isso. O INSS até pode fazer perícias e prova de vida in loco, né? Até pode solicitar, mas quem solicita isso é o beneficiário, Uhum. né? E é por agendamento, por canais oficiais também. Então, assim, não é dessa forma, jogada, nada disso, Aleatoriamente. aleatoriamente. Tem que ter muito cuidado, porque aí você está abrindo a porta para um golpista, né? Uhum. De assaltar alguma coisa em sua casa. E para você ver que também foi destaque no nosso portal Ponto BB essa semana, tudo o que acontece é motivo para golpe, no sentido, os golpistas eles estão atentos ao hype, porque nós temos a nossa pesquisadora, Tatiana Sampaio, que desenvolveu a Polilar Menina e estão usando o nome dela para vender essa substância que está em fase experimental ainda. Então, para você ver o quanto se deve estar atento aos golpes, porque estão usando a imagem dela, ela não tem rede social, já fizeram vários perfis dela, e esse aqui é um alerta que a gente faz aqui também está no nosso portal .pb, que os golpistas estão atentos sempre. Sim. E E nós ela nem temos que tem ficar rede mais social, né? atentos do que eles. Exatamente. Exatamente. Ah, aqui é a Tatiana de São Paulo. Como assim? Aí você tem que desconfiar de tudo. É complicado, eu entendo para quem não desconfia, porque assim, é muito cansativo você desconfiar de tudo e de todos ao mesmo tempo, o tempo todo, Tem né? que andar em alerta, Tem né? que andar em alerta. Falou comigo, não é. Então, assim, cansativo, mas com esse avanço tecnológico, né, das redes sociais, IA, tudo isso facilita para todo mundo, inclusive para quem não tem boas intenções. Então, a gente tem que ficar alerta mesmo. Quando eu sofro uma tentativa de golpe que eu sei, eu identifico que é um golpe, vale ali só ignorar ou vale tirar um print, vale fazer uma denúncia, Vale. fazer um boletim de ocorrência? Vale, principalmente nesses casos do advogado também, porque assim está envolvendo outras pessoas. Então, se você receber um contato de um golpista, né, identificou que é um golpe, entre em contato com seu advogado verdadeiro, né? Aí fala, estão usando teu nome, manda print, manda as coisas. Se quiser fazer o BO, ótimo. Se não quiser, mas esse contato já ajuda, porque aí ele vai prevenir que outras pessoas também caiam nisso,
né? Vai Sim. ter essa divulgação, um bloqueio, uma denúncia. Então, assim, é muito importante que você simplesmente não identifique e deixe para lá, Uhum. né? E, assim, eu sei que sua área é previdenciária, né? Mas, tipo, não sei se você vai saber me responder. A questão dos crimes de estelionato no Brasil. Uma opinião pessoal, acredito que você possa dar. Você acredita que ainda a penalidade para esse tipo de crime ainda é muito Branda, branda? agora eu vou entrar na opinião pessoal. Eu acredito que sim, né? Porque mas aí essa opinião pessoal já é um pouco carregada de alguns, vamos dizer, algumas influências, né? Eu acredito que a gente tem uma diferença muito grande entre um furto e um estelionato, por exemplo. Mas aí, na minha opinião, isso já é baseado em quem pratica, Sim, né? Hoje já está mais democrático o estelionato, sim. né? Mas a época que isso foi tipificado, tinha um público específico que praticava o estelionato, Uhum. certo? E um público específico que praticava o furto, por exemplo. Então, assim, uma penalidade exacerbada por públicos que praticam. Quem pratica o estelionato costuma ser um público mais antenado, mais estudado, Uhum. né? Então, Faz assim, uso das faz tecnologias, né? usos das E com tecnologias. maestria. Exatamente. Então, costuma abranger um público diferente, com Uhum. raras exceções. Então, assim, eu acredito que isso ainda influencia muito nas penalidades, né, de Uhum. várias tipificações, não só estelionato, Uhum. né? Como, por exemplo, os crimes de colarinho branco, Uhum. que são puníveis, assim, De uma de forma forma muito bem. ridícula, né? Baseado nos crimes que a população pobre costuma praticar. Uhum. Sim. Então, assim, sim, é uma distopia muito grande, Uhum. extremamente diferente, né? As punições para cada tipo de tipificação. E voltando aqui para a área previdenciária, Certo. saiu da opinião pessoal. Saiu da opinião pessoal. Vamos Voltando para a voltar um previdenciária, pouquinho os ânimos. esse golpe pode atingir também pessoas que estão aguardando o resultado, né, da sua aposentadoria e tal. É, E quais são as medidas que essas pessoas devem tomar? São as mesmas daquelas que já são aposentadas? sim, sim. Para o falso advogado, cai mais para quem ainda vai se aposentar, Ah, porque aí sim, porque está está com o processo número do ativo. processo ativo, Entendi. exatamente. Uhum. Agora, para quem já é aposentado, que tem toda essa. Porque para quem ainda está perto de se aposentar, ele vai identificar que é logo um golpe, né? Uhum. Dizendo, você tem que ter prova de vida. Eu, como assim? Eu nem me aposentei Sim. ainda. Então, assim, ele vai ter logo essa anteninha. Então, ele cai Uhum. mais na do falso advogado do que nessa. Mas ainda tem gente que aplica, claro, Sim. né? Uhum. Mas, assim, acabou de ser deferido, eu ainda nem recebi o benefício, mas já está lá constando como beneficiário. Então, isso pode acontecer também. Você Uhum. tem que entrar em contato diretamente com os canais oficiais para saber se procede, né? E ignorar totalmente qualquer tipo de contato que não seja pelos canais oficiais, Uhum. Sim. né? Sim. Aí uma outra pergunta que eu quero fazer aqui, trazer, assim, para fora dos golpes. Certo. Não está relacionado aos golpes, mas é uma coisa que acredito que aposentados e pensionistas vão concordar comigo que acontece muito. É o assédio para que essas pessoas façam empréstimos. A importunação, chega a ser importunação muitas vezes de Isso. instituições financeiras e tudo mais, que são inúmeras ligações que essas pessoas é, é, recebem para fazer esse tipo de coisa. Existe alguma forma do aposentado e do pensionista, alguma medida que ele possa tomar para evitar essas ligações? Sim, existem alguns sites, eu não me recordo agora de cabeça, Mas é algo que acontece muito com é esse algo que público, né? acontece muito, muito mesmo.
principalmente para idosos, esse assédio constante de bancos e seguradoras, né? Tentando fazer empréstimos, estica mais do que deveria a margem consignável. Uhum. E aí temos uma correlação, né? Uma contribuição mútua aí desses bancos e do próprio INSS também, Uhum. né? Porque, assim, se eu deixo um beneficiário, né, que o responsável por gerir a aposentadoria dele sou eu, que no caso é o INSS, né, e eu facilito que esse beneficiário contraia 5, 6 empréstimos que comprometa a Aquela renda renda dele quase que toda, já, na maioria dos brasileiros, já não é já grande. não é grande, um salário mínimo, né? Então, assim, se eu deixo isso acontecer, eu sou responsável também. Eu tenho parte dessa responsabilidade, Uhum. né? Por isso que agora eles estão limitando a margem consignável. Mas aí eles deixam a margem consignável de empréstimo e margem consignável de cartão de crédito, né? Que aí já é outra coisa, cartão de crédito consignado. Que as pessoas ligam, né? Tem esse assédio muito grande. É que estou vendo aqui que o senhor tem margem consignável. Vamos fazer um Joga um empréstimo? valor lá em cima, você Joga o tem valor lá isso em para cima. tirar. Exatamente. Aí a pessoa vai lá, faz o empréstimo. Né? E aqui eu não estou falando nem das fraudes, né? Que é quando você não faz o empréstimo, mas fica cobrando. Uhum. Enfim. E a pessoa vai lá, faz o empréstimo um em cima do outro. A gente sabe que não é, fácil sobreviver com um salário mínimo Uhum. hoje em dia e compra remédios, compra tudo, ajuda na família. Principalmente, isso aconteceu muito na época da pandemia, porque muitas pessoas perderam empregos, e aí quem sustentava a casa, na maioria das vezes, É eram os quem tinha aposentados e garantido pensionistas. ali, né? Exatamente. Então, assim, fizeram empréstimos um em cima do outro, né? Isso tem uma consequência Isso tem uma financeira forte. consequência, porque ele vai receber quase nada do benefício dele e gera um superendividamento. Isso já é uma parte também do próprio... existe a normativa lá para evitar o superendividamento. Uhum. Né? Existe lei para isso. Só que, assim, não cumpre. Não Né? acontece na prática. Exatamente, não acontece na prática. Mas esse superendividamento é muito comum, principalmente de idosos, né? Então, assim, fazem muitos empréstimos, não conseguem praticamente sobreviver de forma digna, porque o valor que é retirado não sobra quase nada. Uhum. Tem gente que tem um salário mínimo e recebe menos de R$ 1.000. Recebe menos da metade, na verdade, do salário mínimo. Então, assim, como é que consegue sobreviver com isso? Não consegue. Aí gera uma bola de neve. Assim que consegue liberar, Uma vai lá e margem faz um já novo faz aquilo empréstimo. que eles chamam de troco, né? Às vezes eles mesmos oferecem, vamos renovar o seu empréstimo, você Aí pega um valor fica de troco. esse refinanciamento, Uhum. né? Vários refinanciamentos do mesmo empréstimo. Uhum. Fica anos aí, o mesmo empréstimo. Então, assim, e existem pessoas, inclusive, que relatam que não pediram renovação, mas eles renovam. Como isso acontece? Também gostaria de saber. Exatamente. É uma permissão que, assim, depois que você... Existem alguns bancos, eu não vou nem ser... não vou ser comedida em relação a isso. Existem alguns bancos que não têm responsabilidade com o cliente, né? Então, assim, pega os dados do cliente, muitos deles renovam com os dados que já tinham, e eu tive processos de pessoas que realmente foram fraudadas e o banco não se ligou em confirmar a informação. Então, assim, documentos falsos, né? A pessoa assinava, o documento lá estava com a digital, testemunhas que ninguém conhece. Então, assim, teve esse golpe, o banco não se ligou, ou foi conivente, eu também não quero afirmar nada aqui, mas, assim, precisa ter esse olhar das instituições financeiras. Existe instituição financeira séria e existe instituição financeira que, para bater meta, fecha 3, 4 empréstimos no único beneficiário.
que acaba comprometendo, superendividando aquela pessoa A que nunca nem visão fechou. humana acaba ficando de lado, né? Acaba Porque... ficando de lado, é só um número, Uhum, né? Não é um aposentado que precisa sobreviver com aquele valor que já é pouco. uhum, E muitas vezes nem chega ao valor do empréstimo. Fica só naquele desconto. uhum. Então, Principalmente no cartão de crédito consignado, consignado. que existe essa confusão, Uhum, né? Ah, o senhor tem crédito, tem margem de crédito aqui, e a pessoa acha que é para o empréstimo consignado, que é muito diferente de um cartão de crédito consignado. uhum, Apesar de ser também uma forma de fazer um empréstimo, mas tem princípios diferentes, né? O empréstimo ele tem parcelas específicas, uhum. ele tem valor de parcela específica e E ele a tem uma data para taxa terminar de juros de aquilo. cartão de crédito costuma ser maior, né? Altíssimo, é, Também. exatamente. Então, assim, o cartão de crédito consignado, você pode até tirar aquele valor, né? Ou passar o cartão, caso o cartão chegue na sua casa. Uhum, Às vezes eles optam pelo saque mesmo, sim. como se fosse um empréstimo. E aí confunde ainda mais, porque a pessoa fica achando que é um empréstimo mesmo. Uhum, Só que assim, se você não paga o valor completo, né, fica lá gerando aquele mínimo que enche de juros todo sim. ano, Uhum, que nunca vai findar, se você não quitar o valor completo, né? É uma bola de neve. Então uhum, não tem parcelas específicas, não tem número de parcelas específicas, o valor é sempre variável, né? E você não consegue se livrar daquela dívida que cresce. Às vezes nem uhum, chega o valor, né, que você tirou. uhum. Então é muito complicado. Muitos idosos não sabem a diferença, Sim. né? Fecham um contrato que não sabem que estão Até fechando. porque talvez algumas instituições ou até alguns atendentes usam um jogo de palavras que acabam confundindo alguns idosos que têm um grau de instrução um pouco menor, no sentido de, eu já ouvi, porque eu trabalhei com comunidade, já ouvi muitos idosos e tal, de idosos que falaram, você tem 20 mil disponível, e o idoso achar que era 20 mil do De um nada, de dinheiro alguma assim que alguém coisa que tinha ele vai dado, receber. Exato, que ele não entende que ele vai precisar pagar que é 20 40 mil por de aqueles 20. crédito, né? Que você pode tirar se você quiser um empréstimo. Exatamente. Então, acredito que muito disso. Mas você falava de uma plataforma que a pessoa pode utilizar para não Isso, receber essas isso, ligações, é isso? denuncia o número ou a empresa. Ah, aqui estou ligando do banco tal. Ah, vou lá, denuncio, não quero mais receber ligação desse Uhum, banco. Né? Então, as centrais que são ligadas, contratadas desse banco, elas não vão mais entrar em contato com esse número. uhum, Se entrar, você denuncia novamente. Ah, mas está acontecendo frequentemente. Eu já denunciei várias vezes e ainda acontece. Aí você vai, denuncia de forma formal. Você pode ir no PROCON, né? É uma via inteiramente eficaz para uhum. isso. Se você denunciar lá no PROCON, a empresa específica ou as empresas específicas, normalmente muitos São bancos, né, muitas entram em empresas que contato. entram em contato. Exatamente. Não deu jeito no PROCON. Ou fez acordo no PROCON, a empresa foi lá, disse que não ia ligar, mas continua ligando. Aí você pode denunciar mesmo nas vias Uhum, judiciais, ou pode fazer um BO, tudo isso, porque isso é assédio, uhum. né? E para isso é importante que guarde registros, né? É, Que registre é. as ligações e As tudo. ligações, tal número, você vai lá, anota mesmo a Uhum. data, porque você pode retirar ou tira um Um print. print. Normalmente idosos não conseguem Uhum. fazer, você chama alguém, Uhum. né, que seja mais ágil assim Mas é nas redes importante sociais. ir para esses lugares documentado, né? É, exatamente, porque só dizer, Uhum. me liga muito, é complicado. Uhum. Você pode até abrir um procedimento, né? No PROCON, ela vai lá chamar a empresa, chamar a atenção, mas como é que você prova isso? Uhum. E nas vias judiciais você tem que provar tudo que se alega, Uhum. né? Então, assim, é importante. Ligou para mim 3 vezes hoje. Tem gente ligando para mim de 9 horas da noite, Uhum. né? Para vender empréstimos. Pois é. A gente está se encaminhando para o fim do nosso bate-papo. Eu queria que você deixasse um conselho para o pessoal, principalmente os idosos, né? Esse público que é beneficiário do INSS. Também tem o BPC, né?
Isso, o BPC. os beneficiários do BPC que também passam por isso, acredito eu, Também tanto passa pela por questão isso. do golpe quanto a questão das ligações importunando. Sim, tem processo de BPC rolando, né? Inclusive, muitas pessoas confundem com aposentadoria. Sim. Tipo, Você pode meu explicar benefício, para a posso. gente as diferenças dessas Posso. duas? Existem alguns vários benefícios, né, no INSS. Alguns deles são aposentadorias. Para aposentadorias, eu tenho a aposentadoria por idade, né? E aí ela pode ser urbana ou rural, para quem é agricultor. Eu tenho a aposentadoria por tempo de contribuição, né? Que inclusive é importante se ligar nas regras de transição, porque a gente teve uma reforma em 2019. Uhum. Né? Então, assim, com essa reforma, tiveram várias modificações na aposentadoria por tempo de contribuição, mas eu tenho, para garantir o direito de quem estava perto de se aposentar, eu tenho algumas regras de transição ali para ele não sair totalmente no prejuízo, Sim. né? Então, assim, Tipo, agora na minha vez que mudou, né? Para evitar isso. para evitar isso. Às vezes você tem direito pela regra de transição e você está esperando a atual, né? Isso é muito Então é importante. bom verificar e a pessoa pode verificar Com no meu certeza. INSS, né? Sim. Você tem uma forma do meu INSS de fazer uma simulação, uma simulação de aposentadoria, que não é muito confiável, mas é melhor do que nada, né? O ideal mesmo é você procurar um especialista para fazer ali a análise do teu extrato de contribuições, da tua carteira Chame de a doutora, viu? trabalho. Não vá para o chat GPT, não. Chama a Da doutora. tua carteira de trabalho, porque assim, às vezes, o seu vínculo não está constando no seu extrato. Sim. E a simulação do INSS, ela é baseada no extrato de contribuição. Ela pega o CNIS ali, que a gente chama, né? E faz aquela análise para saber se você pode se aposentar. Às vezes está no CNIS, mas está com algumas inconsistências, um vínculo que não foi fechado, um vínculo que foi feito, uma contribuição que foi feita abaixo do mínimo, uma contribuição que foi feita em outra identificação ali, que não é a sua, não era a ideal, certo? Então, assim, alguns até que contribuem por carnê, né? Fazem essa contribuição, mas não justifica, e eles não contam também. Entendi. Então, assim, essa simulação ela é baseada nas contribuições certinhas que constam no CNIS, certo? Mas você pode ter contribuição que não está lá. Algumas empresas podem não ter informado, mas assinou na tua física. Aí você pega aquela física também, analisa, apresenta no INSS. Então, tem todo um procedimento para você validar tudo. E às vezes você tem direito já a se aposentar e não sabe. Aí a nossa enumeração teve tempo de serviço, os tipos de aposentadoria. Idade, tempo de serviço. Tempo de contribuição, isso. E temos também a especial. Que é algumas categorias, né? Que é algumas categorias, exatamente. Eletricista, vigia noturno. Esse pessoal que pode se aposentar um pouquinho antes, né? Se eu não me engano, aquele pessoal da radioterapia. Também, isso. Radioterapeuta, né? No caso... Que tira raio-x, aquela... Sim, porque é exposto à radiação, né? Então, tem direito à aposentadoria especial também. Então, assim, existem esse tipo de aposentadoria. Existe também uma que a gente chama de aposentadoria por invalidez. Na verdade, o nome dela é benefício... De prestação continuada. Não, esse é o BPC. O BPC. Isso. Mas aí a gente tem o benefício por incapacidade temporária, que é o auxílio-doença, e o benefício por incapacidade permanente, que é a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, né? Então, tem toda essa questão, você tem que saber também. Já enumerou aí 5 categorias de aposentadoria. Exatamente. Aí entra o BPC, entra auxílio-doença, entra auxílio-acidente, auxílio-reclusão, né? Tem o auxílio-acidente, é diferente do auxílio-doença acidentário, né? Mas, assim, o acervo é muito grande, você pode ser beneficiário, você pode estar exposto aí também, né? Então, para conseguir algumas dessas categorias, você precisa contratar um advogado, né? Ter essa análise aí. Eu estou machucado,
né? Sofri um acidente, mas aí eu não sei direito se eu vou ter direito a um auxílio-doença, a um auxílio-acidente, a um auxílio-doença acidentário, né? Uhum. Procura uma pessoa para te orientar, né? Já em relação a, já sou beneficiário, acho que tem alguém me ligando aqui para alguma coisa, pode ser um golpe. Pode ser um golpe, pode ser um banco te oferecendo coisa. Exatamente, exatamente. Então, procura sempre alguém que você já sabe, né? Ah, eu recebi uma ligação dizendo que eu tenho direito a me aposentar. Tem esse tipo de golpe também, Uhum. que a pessoa ainda não tem processo. Como eles recebem esses números, eu já não sei. Uhum. Mas eles conseguem, né? E aí, fala, tem direito a me aposentar e tal, e fala toda aquela conversa bonita, né? Para me vender alguma coisa, para Uhum. me vender um serviço que não vai ser prestado, Sim. né? Então, assim, outro tipo de golpe, outro tipo de coisa, tem que estar sempre atento. Sim. Ah, alguém me ligou em relação a isso, mas eu conheço fulano que vai me dizer se é isso mesmo, Uhum. né? Ou seja, acalme o coração, deixa a ansiedade de lado, respira fundo. Nada no calor do Se momento. preciso for, tiver alguma dúvida, procure um filho, alguma ajuda de Exatamente. pessoas da sua confiança e dê continuidade ali, ou não dê, né? É. Ou... Foi do INSS, vai lá, É. né? Ou então vai no banco, ou então Uhum. liga para 135. Queria agradecer aqui a sua presença, por ter tirado as nossas dúvidas, minhas dúvidas também, dúvidas do pessoal que acompanha a gente, e a porta está aberta sempre. Ah, eu que agradeço. Para mim é uma honra dirimir essas questões. Muito bem, e eu tenho certeza que a gente ajudou, esclareceu muita coisa para muita gente. E eu agradeço você que acompanhou a gente até aqui e continua com a gente. Informação da Paraíba, do Brasil, do mundo, você encontra no Ponto PB. Afinal, aconteceu na Paraíba, eu te conto direto ao ponto. Isso é muito importante. Até a próxima. Tchau, tchau.